causa das mesmas obras. Eu estava assistindo com você ao vivo aqui, simultaneamente, e anotando aquilo que eu achei que poderia ser mais útil para aquilo que nós, em relação àquilo que nós ouvimos hoje, no dia de hoje. E a afirmação em torno da qual tudo gira para nós é essa, de que ou Jesus é Deus ou é doido. A gente em Jesus não fica com a alternativa de lidar com um profeta, com um grande espírito de luz, com um ente de sabedoria elevada. Essa alternativa nele não nos é dada, não acontece. Porque em qualquer que seja a perspectiva que nós tentássemos fazer essa combinação entre o que Jesus falou de si mesmo e o que Jesus afirmou sobre o significado da sua existência e a que ele a vinculou de maneira visceral, não nos permitiria encará-lo como um sábio, um maior de todos os sábios, porque haveria uma insensatez essencial nesse sábio que se dissesse Deus. Haveria, por outro lado, traços de um narcisismo tão profundo que o inviabilizariam nessa categoria de sábio, ou o inviabilizariam na categoria de espírito de luz, tão egocêntrico, tão embevecido consigo mesmo a ponto de se declarar Deus, de modo que nós não temos muitas alternativas no que diz respeito a Jesus, um profeta que acerta sobre o que, se não acerta acerca de quem ele é, que não consegue discernir nem que ele próprio é apenas, no máximo, um profeta. Não há essa alternativa em Jesus. Em Jesus a gente tem que decidir sempre. E precisamos decidir se ele é Deus ou se ele é doido, porque não há, como eu disse em algum momento, não há um degradê entre Deus e o doido em Jesus, de maneira que a gente viaje em 50 tons entre Deus e o doido em Jesus. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra, ou é Deus ou é doido. Mas não dá para melhorá-lo, não dá para aplicar nenhuma forma de gradação não escandalosa. Em Jesus nós não fugimos em momento algum do problema do escândalo. Em Jesus existe escândalo, nunca não haverá. Um Jesus sem escândalo é um Jesus que se fez esquálido, está sob manipulação humana, não é o Cristo de Deus. Onde quer que o Cristo de Deus se manifeste, ali há escândalo. Há uma luta visceral, há uma angústia essencial, há a necessidade de uma decisão de natureza existencial
incomparável. Eu tenho que decidir. Isso não é fácil. Ou ele é Deus, ou ele é doido. E tem que ter coragem para dizer que se ele não é Deus, ele não é qualquer coisa boazinha, não. Ele é um doido, perigoso. Perigoso até porque, como um louco, totalmente louco, ele não tem o menor vislumbre do quão louco seja e, portanto, produz um mal enorme, convidando as pessoas a amá-lo como Deus manifesto. Eu e o Pai somos um. Que perigo! Não é um doido qualquer. Se ele não é Deus para mim, eu tinha que ter no mínimo a coragem de Nietzsche. A coragem de Nietzsche de enlouquecer. De nunca mais conseguir ficar em pé, nem lúcido. De dizer, Deus está morto. E em Cristo eu não encontrei uma única emoção humana. Por isso, para mim, ele é tão desumano, é tão sem alma humana que não pode ser divino. Foi uma das muitas conclusões de Nietzsche. Mas pelo menos ele escolheu. Agora, há uma quantidade enorme de pessoas que acham que podem olhar para Jesus e colocá-lo num degradê menos escandaloso. Eu às vezes encontro pessoas bem intencionadas, todavia assim. Mas, me perguntam elas, quando você fala de Jesus, você está falando de Jesus mesmo? Esse Jesus dos 4 evangelhos é de Jesus? Ou é de uma outra coisa? Eles ficam na esperança de que eu esteja falando de um avatar, de que eu tenha uma percepção especial, diferente, gnóstica. Aí eu digo, não, eu estou falando do Jesus da história mesmo. Desse da cruz, desse da ressurreição, desse que prometeu e enviou o Espírito Santo, é desse mesmo que eu estou falando. Porque existem determinados grupos de indivíduos já entre nós se sentindo pós-cristãos. Então parece que o Jesus dos evangelhos já começa a ficar uma coisa meio pré-histórica para alguns deles. Mas eles não querem descartá-lo de vez, então eles querem melhorá-lo, quem sabe fazer um Jesus segundo Leonardo da Vinci. Um Jesus mais contemporâneo. Um Jesus mais transgênero. Um Jesus mais adequado aos tempos, à hora, um Jesus em menos choque com o degradê desse momento da história, desses ares, dessa hora. Mas não é possível. Jesus, se não é Deus, tem que ser doido. Não há uma opção menor no que diz respeito a lidar com ele. Esse escândalo faz parte da manifestação da sua loucura divina e da sua divina loucura. Por causa de uma coisa muito simples. O problema de Jesus do viver são
conforme eu disse, ele manifestou, porque o viver dele era totalmente são, equilibrado. Ele era um ente para além do diagnóstico. Ele dizia coisas como: vinde a mim, os cansados e os sobrecarregados, na mesma medida em que ele era varão de trabalhos, ele era um indivíduo que não se tratava como alguém que não tivesse mãos para segurar o peso. Não. É totalmente natural. Não havia um olhar estranho, uma fixação, nenhum olhar cristalizado. Não. Não havia movimentos súbitos, nem tremores, nem choques, nem descontroles. Não. Uma leveza contínua em tudo. Tudo sereno, tudo luz, tudo natural. Assim eram todas as ações, todos os modos dele, ao mesmo tempo em que ele podia dizer: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, de que eu sou o Cristo, Filho de Deus. Não, mas foi meu Pai que está nos céus. O que é uma declaração de uma megalomania total, absurda e absoluta, digna de apedrejamento, se ouvida pelo Sinédrio. Porque para o Sinédrio aquilo era inadmissível, era loucura, como Paulo posteriormente viria a dizer. Paulo entendeu isso, a radicalidade absoluta, a não negociabilidade de qualquer que seja o espaço de degradê para posicionar Jesus. Quando ele diz, escrevendo aos Coríntios, que queriam um degradê para Jesus. Ele diz, porque para os judeus, Jesus é escândalo. E para os gregos é loucura. Não existe uma via do meio. É escândalo e é loucura. É escândalo porque é loucura por isso é escândalo. Tanto faz por onde se chegue. É escândalo da loucura e é loucura do escândalo. Onde quer que Jesus esteja sendo proposto com a radicalidade com a qual ele loucamente se assumiu, não sobra espaço para nenhuma forma de degradê, de nada in between. Não tem. Não tem. Não dá para fazer, portanto, um degradê entre Deus e doido na vida de Jesus. Deus só pode se manifestar como loucura. É isso que a gente tem que assumir. Um Deus que se manifeste sem ser como loucura não realizou ainda a manifestação de Deus, porque toda e qualquer manifestação que seja de Deus tem que ser loucura, porque Deus é loucura. Um Deus que não seja loucura para os sentidos humanos não é Deus, é ídolo. É um Deus, é uma divindade. O Deus absoluto é loucura. Portanto, Jesus faz todo sentido com Deus. Porque Deus tem que ser loucura. Se não for loucura, não é Deus. Se for Deus, é loucura. Para mim. Aliás, para qualquer outra criatura universal, se existir alguma criatura em algum universo ou dimensão para quem Deus não seja loucura, essa criatura não é criatura, é co-criador com Deus.
para não achar que Deus seja loucura. Deus é loucura. Portanto, Jesus faz todo sentido com Deus e Deus faz todo sentido com Jesus. Porque Deus é loucura, Jesus é loucura de Deus, é Deus em loucura humana. É loucura. Guarde isso para sempre em você. Deus só pode se manifestar como loucura. Por isso, sem fé é impossível encontrar a Deus, porque Deus é loucura. Só a fé se relaciona com a loucura. Só a fé se relaciona com a loucura como lucidez. Só a fé se relaciona com a loucura como lucidez. Somente a fé se relaciona com a loucura como lucidez. Guarde isso para sempre. E mais ainda, não esqueça que Deus sem loucura não é Deus. Significa dizer que o sinal da manifestação de Deus na vida humana é que o indivíduo enlouquece? Não. Eu vi em Jesus e vejo em Jesus justamente esse choque. A sanidade é total nele. Do ponto de vista psicológico, espiritual, físico, humano, relacional, completo. Justamente por isso é tão assombroso, porque é absolutamente humano, é que fica chocantemente divino em tudo que diz e tudo que faz e tudo que demonstra e comprova acerca do que pronuncia e do que vivencia, do que encarna com naturalidade humana. A mais vertiginosa manifestação de vida. Guarde isso para sempre no seu coração. Quem serve para dizer eu e o Pai somos um? É a pergunta que eu fiz com você aqui. Quem é que serve? Eu e o Pai somos um. Eu fui exemplificando, comparando com aquelas figuras bíblicas. Todas elas, cada uma delas. Eu e o Pai somos um. Nenhuma delas, quando eu olho, vejo a plenitude de Deus. Eu vejo traços, eu vejo vasos, eu vejo meios, eu vejo canais, eu vejo instrumentos, eu vejo centelhas, eu vejo pequenas luzes. Mas nenhum deles poderia dizer eu e o Pai somos um. E também depois, pelo mundo afora. Por isso, todos os que tiveram bom senso não disseram eu e o Pai somos um. Ninguém disse. Só o único e desejável e sublime louco, o doido de Deus, o Deus enlouquecido, que é sabedoria de Deus e é loucura de Deus, manifestos a nós e somente discernidos por qualquer um de nós como uma revelação de Deus acolhida pela fé. Do contrário, dizer que Jesus é Deus é loucura, a menos que você o faça, porque isso se tornou revelação, a qual você acolheu pela fé. Do contrário, é loucura.